Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que destaca: 75,3% das crianças com menos de 1 ano de idade receberam a vacina BCG em todo o país. Agora, você pode carregar até 40 gramas de maconha sem medo. Brasil é o maior produtor de algodão do mundo. Servidores federais do meio ambiente de 20 estados e do Distrito Federal iniciam greve. A exportação nos portos do Paraná cresceu 4% nos 5 primeiros meses de 2024. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. Tem ainda o futebol, comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. O Brasil realmente é o país das apostas. Anos passados existiam, funcionavam e muito bem, eram frequentadíssimos os cassinos. Havia cassinos em várias cidades brasileiras, especialmente nas turísticas. Resolveram acabar com os cassinos. Terminaram os cassinos do Brasil. Mas será que os apostadores deixaram de frequentar cassinos? Não, absolutamente não. Cassinos continuaram montados clandestinamente e os apostadores lá frequentemente. Aqui ao lado do Brasil, cassinos funcionando e muitos brasileiros saindo daqui para levar dinheiro lá para fora. Cassinos, bingos também foram proibidos no Brasil. E os bingueiros pararam de jogar? Desistiram? Não. Eles encontram espaços para fazer as suas participações. E assim vai. Com isto, quem está perdendo? É o país, que poderia estar ganhando com esta jogatina. Então, quando no Senado tramita uma lei para trazer de volta os cassinos e bingos, não vejo nada de anormal. Agora, a preocupação popular é que nesta mesma lei está embutido o jogo do bicho. O jogo do bicho, que é o mais sério dos jogos do Brasil. Ele é coisa do povo
e o governo quer também assambarcá-lo. Será que é uma boa o jogo do bicho comandado pelo governo? Ou o cidadão vai preferir ficar apostando no tradicional jogo do bicho dos nossos banqueiros? Acho que devem pensar bem com relação ao jogo do bicho. Vamos esperar que os governantes, os senadores estejam certos e que as coisas venham em favor da população, o que raramente acontece, porque só levam vantagem os governantes e aqueles que estão com eles, governantes apadiguados. Muito grato, até a outra. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Nos 6 primeiros meses de 2024, 75,3% das crianças com menos de 1 ano de idade receberam a vacina BCG em todo o país, usado para a prevenção das formas mais graves da tuberculose. O imunizante é um dos primeiros a serem aplicados nos recém-nascidos brasileiros. Em todo o ano de 2023, portanto, a cobertura vacinal do imunizante foi de 79,1%, segundo dados preliminares do Ministério da Saúde. Considerado o dia da vacina BCG, no dia 1º de julho, a data remete à criação do imunizante em 1921 pelos cientistas franceses Léon Calmette e Alphonse Guérin. O governador em exercício do Paraná, Darcy Piana, acompanhou de forma remota a posse do novo diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Ronaldo Vieira Júnior, que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele falou sobre a perspectiva de uma continuidade na parceria de longa data entre a instituição financeira e o governo do Paraná, sobretudo em ações que visem o desenvolvimento econômico sustentável. Para Piana, é importante a ação do novo diretor e isso se caracteriza como uma posse importante, pois os destinos do BRDE, que é fortalecer a economia dos estados, será mais uma vez efetivado com nova diretoria. O Supremo Tribunal Federal, STF, publicou na última sexta-feira, dia 28, a ata do julgamento no qual a Corte descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a 40 gramas para diferenciar o usuário de traficante. Com isso, deve começar a ser cumprida a decisão que manteve o porte como comportamento ilícito, mas definiu que as consequências pesadas a ter natureza administrativa e não criminal. A ata foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico. O documento resume os votos proferidos pelos ministros e contém a tese jurídica que deveria ser seguida pela polícia, Ministério Público e o Judiciário de todo o país. Serpentes, gambás, morcegos, lagartos, teios e aves rapinantes
são exemplos de animais da fauna silvestre do Paraná que com regularidade interagem de alguma forma com a população e acabam pagando caro por isso. É comum que órgãos ambientais como o Instituto Água e Terra, o IAT, percebam animais em períodos pela ação humana, parte por desconhecimento do que o animal não causará nenhum mal. Há, porém, quem haja intencionalmente com brutalidade contra a fauna. No começo desse mês, por exemplo, o secretário do Meio Ambiente de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, encaminhou para o IAT um ouriço chapeiro, com trauma craniano, após ser atingido na cabeça por um objeto pontiagudo, muito provavelmente um machado. Após exames complementares e parecer veterinário, o animal precisou passar por eutanásia devido à gravidade das lesões. É algo chocante. Chorei de tristeza e de ódio naquele dia, conta o veterinário do Instituto, a senhora Tássia Merizio. Respeitar os animais, respeitar o ambiente que eles vivem e não ser mal. Isso faz bem aos animais, faz bem a você e, logicamente, faz bem à natureza. O desempenho da safra 2023-2024 de algodão, com a colheita de mais de 3,7 milhões de toneladas, elevou o Brasil ao posto de primeiro produtor do mundo. O país também se tornou oficialmente, pela primeira vez na história, o maior exportador de algodão do mundo, superando os Estados Unidos. O anúncio foi feito em Comandatuba, na Bahia, durante a 75ª reunião, ou melhor, a 75ª reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus derivados, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na conferência, Enya Cotton Diners, promovida pela Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, destacou a importância disso. A meta era prevista para ser alcançada somente em 2030, mas a capacidade do trabalhador do campo criou este grande avanço brasileiro. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Olá, meu nome é Samir Fouani, sou contador perito, atuo em Curitiba, Paraná. Tenho vários clientes no Brasil, cidades nos estados do Maranhão, Brasília, Santa Catarina, atendo vários outros estados também. Hoje eu gostaria de falar a você, empresário, empresária do estado do Paraná, que tem dívidas com o governo do estado, com o ICMS, com ITCMD, que não consegue pagar, não está conseguindo parcelar, inviabiliza o seu negócio. Às vezes você está até já sofrendo execução, uma execução judicial para pagamento disso. Então eu gostaria de falar para você, procure seu contador. Hoje o governo do estado tem dado um incentivo, através da Procuradoria-Geral do Estado, para pagamentos com precatórios vencidos. Você vai ter aí um deságio de 30%, vai conseguir parcelar isso. Isso é transferido a título público em cartório, tem validade legal, é homologado e você acaba
sanando uma dor de cabeça de uma futura execução fiscal. É muito importante que você tenha um profissional qualificado para fazer isso, que consiga viabilizar se o precatório realmente está vencido e não a vencer. Vencido, o governo do estado tem dado muito apoio para que as empresas regularizem os seus débitos perante a Receita Estadual, perante o Tesouro Geral do Estado. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, acredita que serão realizadas até 800 mil perícias presenciais no benefício de prestação continuada e no benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, ainda neste ano. Nos cálculos do Instituto, este movimento pode resultar em economia de 600 mil por mês, que totalizaria 7,2 bilhões em um ano. Essa estimativa considera que cerca de metade dos benefícios estejam sendo pagos equivocadamente, uma espécie de média nesse tipo de avaliação, enquanto o auxílio-doença é voltado às pessoas que comprovam não serem capazes de trabalhar temporariamente, por mais de 15 dias seguidos. O BPC ajuda portadores de deficiência e idosos que comprovem não possuir meios de se manter. A Secretaria da Educação do Paraná divulgou as primeiras chamadas dos alunos para o programa Ganhando o Mundo Agrícola. Já estão disponíveis no site da pasta o edital com os nomes dos estudantes convocados em primeira chamada e o edital com a chamada complementar, trazendo os nomes dos convocados para substituir os primeiros desistentes. Os alunos listados estão aptos a preencherem as 100 vagas do programa de intercâmbio, que em 2025 levará os selecionados ao estado de Iowa, nos Estados Unidos, onde terão a oportunidade de participar de um intercâmbio com todas as despesas pagas. Esta é a primeira edição do Ganhando o Mundo voltada aos alunos de primeira série dos cursos técnicos em agropecuária, agrícola, florestal, operações de máquinas florestais e agronegócio, matriculados nos Centros de Educação Profissional da rede de ensino pertencente ao governo do estado. Um estudo da Esfera Brasil mostra que o crime organizado se infiltrou grandes setores da economia, como mineração, mercado imobiliário, comércio de combustíveis e transporte público, e afeta cada vez mais o crescimento econômico brasileiro. Essas organizações não atuam mais só em negócios ilegais. Elas se expandiram. Hoje exploram mercados de atividades lícitas para lavar dinheiro ou para esconder produtos de crimes praticados em outros setores. Explica o advogado criminalista Pier Paolo Bottini, que foi consultor do estudo. A pesquisa Segurança Pública e Crime Organizado no Brasil, divulgada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que as organizações criminosas podem faturar cerca de 335 bilhões apenas com o fluxo ilegal de cocaína no Brasil, o equivalente a 4% do PIB do país. O Conselho de Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa aprovou a abertura de 105 vagas para 12 cursos de graduação. Elas já serão ofertadas no vestibular e processo seletivo seriado para ingresso em 2025. Os cursos de administração com ênfase em comércio exterior, agronomia, bacharelado em educação física, licenciatura em educação física e enfermagem ampliam em 10 vagas suas ofertas. Também terão ampliação os cursos de licenciatura em artes visuais, 6 vagas, bacharelado em ciências biológicas, 15 vagas, engenharia civil, 5 vagas, engenharia de computação, 5 vagas, engenharia de software, 4 vagas, farmácia, 5 vagas e zootecnia, 5 vagas. O curso de medicina amplia em 10 vagas sua oferta, conforme anuncia no início de 2024. Imagine o que pode ter em comum uma escola pública com mais de 600 estudantes e docentes na cidade de São José, em Santa Catarina, e um festival de música que movimenta 300 mil pessoas em uma praia artificial criada às margens do Lago Paranoá, em Brasília. Ambos são considerados lixo zero, um título concedido às iniciativas que cumpriram o desafio de reduzir acima de 90% a produção de resíduos sólidos e dos impactos ambientais causados por eles. Em São José, no ano de 2019, a professora da Escola de Educação Básica Aldo Câmara da Silva, Fabiana Nogueira Mina, decidiu propor o tema dos resíduos urbanos para uma aula de língua portuguesa sobre artigo de opinião,
munida de materiais como vídeos sobre o consumo, uso de sacolas plásticas e impactos desse material nos oceanos e ecossistemas. A educadora conseguiu impactar tão efetivamente os estudantes que o debate foi além daquela aula. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Servidores federais do meio ambiente de 20 estados e do Distrito Federal iniciaram no dia 1º o movimento de greve geral, informou a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente. Eles se juntam aos servidores dos estados do Acre, do Pará, da Paraíba e também do Rio Grande do Norte, que suspenderam as atividades desde o dia 24 de junho. Os servidores dos estados do Ceará, que inicialmente havia se posicionado contra a greve, resolveu aderir na última segunda-feira. O movimento paradista, portanto, o estado de Pernambuco não aderiu. A Associação Nacional não informou sobre a situação de Sergipe, mas a grande maioria continua em greve. A exportação nos portos paranaenses cresceu 4% nos 5 primeiros meses de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado, movimentando 16.861.765 toneladas, 715.435 a mais do que em 2023. A commodity, que apresentou maior movimentação em volume, foi o grão de soja, ao todo 6.381.268 toneladas de soja foram movimentadas de janeiro a maio deste ano, contra 5.743.035 toneladas no ano passado, representando um crescimento de 11%, segundo dados do Comércio Federal disponibilizado pela Connect Odd Power. Os portos paranaenses avançaram metade do crescimento nacional em relação à exportação de soja entre os meses de janeiro a maio deste ano. Das 1.183.261 toneladas a mais no Brasil, este ano, 630.232 toneladas são do Porto de Paranaguá. A participação do deputado estadual do Partido dos Trabalhadores ao lado do pai, Roberto Requião, na Convenção Nacional do Mobiliza no último final de semana, rendeu a uma aposta entre petistas de que Requião Filho vai seguir o caminho do pai, como bom herdeiro, logicamente, e se filia ao partido, que é Nanico, e tem a janela de transferência em março de 2026. Caso o pai vença a eleição municipal de 6 de outubro deste ano, ele está acertado com o PDT do deputado Goura. Também fica claro que Requião Filho não irá apoiar a candidatura de Luciano Dutti à Prefeitura de Curitiba, mesmo tendo o PT confirmado a aliança em nome da Federação Brasil da Esperança com o PSB. Chegando no futebol, alegria do povo. Boa noite, Johnny. Boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Boa noite a todos. Bom, Zé, que coisa o futebol chega a deixar uma transição, uma situação para ser resolvida pela SAF, a Tricorp,
vai decidir se mantém o seu gerente, seu CEO da Tricorp, que é o Carlos Amodeu, e libera, dispensa Paulo Autori e William Thomas, ou fica com William Thomas e Paulo Autori e manda o Amodeu embora, no caso Manga. Se ficar o Amodeu, ele volta a jogar no Curitiba. Se ficar Paulo Autori e William Thomas, ele está fora, o Manga. O jogo de braços faz parte da vida. Isso não é vaidade, Zé? O famoso francês. E este jogo de braços do francês, ele entra exatamente no que o Biro citou agora. Vaidade. E a vaidade é uma desgraça na vida de qualquer um e em qualquer atividade. Desgraça. Vaidade é desgraça. E esta vaidade, esta desgraça, está no Coritiba Futebol Clube. É lamentável, mas é verdadeiro. É tão verdadeiro que os resultados em campo não estão acontecendo. Esta última partida do Coritiba foi simplesmente horrorosa. Coritiba ainda conseguiu um resultado ao final da partida, mas o resultado não foi bom. O Coritiba precisava ganhar. O Coritiba, para continuar aspirando o retorno à elite, precisa vencer. E não tem conseguido os resultados fora de casa, em casa tem tropeçado, e tudo isto em meio a esta crise. O Paulo Autuori, será que precisava ir a público fazer aquelas declarações? Aquilo não era assunto para ser tratado internamente? Resolvido entre eles, os dirigentes e a Tricorp? Não, ele preferiu vir a público, à tona, e colocou uma situação que extrapolou, chegou aos torcedores. Os torcedores querem o jogador no time porque sabem que precisam do jogador, porque o elenco é fraco. E daí? Como é que vai ficar tudo isto? Agora dizem que vão se reunir e vão resolver. O Biro faz uma citação. A SAF vai resolver. A SAF vai resolver. O Biro faz uma citação. Fica o Paulo Autori e o William Thomas e sai o Amodeu. Eu acho que o Paulo Autuori, quando deu aquela declaração, pediu para sair. Eu acho que o Paulo Autuori não permanece e o Thomas sai com ele e o Amodeu continua sendo o homem forte da Tricorp, a empresa que comanda a SAF do Coritiba. Só uma colocação. Foi dito que o James saiu porque a proposta do Grêmio é recusável. É porque não se entendia também com Paulo Autori e William Thomas. Esse é o clima do Coritiba. Um abraço, Johnny. Valeu, Zé. Até outra. A notícia que nos faz bem. Viver mais e com qualidade de vida é o sonho de todos e a vitamina D promete ser um bom aliado para a longevidade. Segundo os especialistas, ela é que fortalece a estrutura óssea e mantém o bom funcionamento do sistema imunológico. Associada à vitamina D está a exposição ao sol, alguns minutos ao dia, mas, no caso, ela é um suplemento. A longevidade depende de um conjunto de fatores e da vitamina D, que é uma ajuda porque colabora na absorção do cálcio que chega aos intestinos. E quando funciona bem, o sistema ósseo é fortalecido e o organismo se mantém em harmonia. Um caminho para chegar a esse ponto é fazer o seguinte: equilibrar o que se come, com uma dieta saudável e com alimentos corretos. Essa importante vitamina é encontrada em peixes, gorduras, fígado de boi, laticínios e derivados, gema de ovo, alguns cogumelos e abacate também está em alimentos produzidos industrialmente, como manteigas e iogurtes. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Noite fria e calma na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.